O clima desta terça-feira no Vasco da Gama é daqueles que misturam movimentação intensa, decisões delicadas e a sensação clara de que o clube atravessa um momento de transição importante. Logo cedo, já era possível perceber que o dia seria diferente, com a diretoria trabalhando em várias frentes ao mesmo tempo, tentando equilibrar necessidades esportivas imediatas e a realidade financeira que o clube vive atualmente. O entendimento interno é de urgência em alguns setores do elenco, especialmente em posições consideradas carentes, e isso tem pautado boa parte das conversas nos bastidores. O mercado segue aberto, o relógio anda rápido. E o Vasco sabe que cada movimento precisa ser calculado para não gerar impactos negativos no curto e no médio prazo. Uma das situações que mais chamam a atenção envolve a saída de Ryan, cria da casa, cuja negociação caminha para ser oficializada. Trata-se de uma venda que, embora já esperada por muitos, não era o cenário ideal imaginado pela diretoria em um primeiro momento. Internamente, o entendimento era de que Ryan poderia permanecer por mais tempo, ganhar rodagem, se valorizar ainda mais e, futuramente, render um negócio mais vantajoso. No entanto, o interesse do clube inglês falou alto. O projeto apresentado agradou ao jogador e ao seu staff. E a situação acabou tomando um rumo praticamente irreversível. Quando o atleta coloca na cabeça que quer seguir um novo caminho, segurar passa a ser uma tarefa extremamente complicada, especialmente em um clube que precisa fazer caixa. A comparação com outros clubes do futebol brasileiro acaba sendo inevitável nesse contexto e ajuda o torcedor a entender o abismo financeiro que existe hoje entre algumas equipes. Enquanto um rival direto consegue investir cifras altíssimas para repatriar jogadores já consolidados no futebol europeu, o Vasco se vê na posição de vender jovens promessas para equilibrar suas contas e manter o planejamento minimamente sustentável. Isso não pode, em hipótese alguma, servir como justificativa para posturas apáticas ou atuações abaixo do esperado dentro de campo, mas ajuda a explicar por que os caminhos adotados são tão diferentes. São realidades distintas, momentos distintos e capacidades de investimento que não se conversam. No caso específico de Ryan, a operação foi desenhada da melhor forma possível, dentro das limitações do Vasco. Inicialmente, o clube detinha apenas parte dos direitos econômicos do jogador, o que já reduzia o potencial de ganho. Durante as conversas, a diretoria conseguiu renegociar esses percentuais, ampliando sua fatia antes de concretizar a venda, o que foi fundamental para tornar o negócio minimamente aceitável. Com isso, o Vasco garantiu uma parcela maior do valor fixo à vista, algo essencial para reforçar o caixa imediatamente. Ainda existem metas contratuais que podem render valores adicionais no futuro, mas essas dependem diretamente do desempenho do jogador no novo clube, o que naturalmente envolve riscos. O que fica claro é que a venda não aconteceu porque o Vasco quis, mas porque as circunstâncias empurraram o clube para essa decisão. O jogador realizou exames, foi aprovado e está muito próximo de assinar contrato, encerrando oficialmente sua passagem pelo Cruz Maltino. A sensação para o torcedor é agridoce. De um lado, a frustração por perder mais um talento formado em casa antes do auge. Do outro, o alívio por ver o clube conseguindo estruturar melhor a negociação, garantindo um retorno financeiro relevante dentro da sua realidade atual. Ryan vai fazer falta, não apenas pelo que já entregava, mas pelo potencial que ainda tinha para crescer vestindo a camisa vascaína.
Enquanto uma porta se fecha, outras precisam se abrir, e é exatamente isso que o Vasco tenta fazer no mercado. A diretoria entende que o elenco precisa de ajustes pontuais, e um dos setores que mais preocupam hoje é a lateral esquerda. A avaliação interna é clara. Há uma carência evidente de competitividade na posição. Lucas Piton, que já foi um dos destaques do time, vive um momento de queda de rendimento perceptível. Não se trata de questionar sua qualidade técnica, mas de reconhecer que o cenário atual pede mais disputa interna, mais pressão por desempenho e menos acomodação. Quando um jogador sente que a titularidade está garantida independentemente do que acontece em campo, o nível de entrega tende a cair. Esse diagnóstico ficou ainda mais evidente quando a comissão técnica optou por improvisações recentes, testando outros atletas na função durante partidas. A decisão de observar jogadores fora de posição não surge por acaso. Ela é um indicativo claro de que o clube não está plenamente satisfeito com as opções disponíveis e busca alternativas para o setor. Mesmo com a confiança do treinador, Piton sabe que a chegada de um concorrente direto pode mudar completamente o cenário, aumentando a exigência e, consequentemente, o nível de atuação. É exatamente esse efeito que a diretoria espera provocar com a chegada de um reforço. Dentro desse contexto, um nome surge com força como prioridade absoluta para a lateral esquerda. Trata-se de um jogador que agrada à comissão técnica, que vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro e que já sinalizou positivamente para vestir a camisa do Vasco. As conversas acontecem de forma constante, tanto com o atleta quanto com seu staff, e o desenho da negociação envolve um empréstimo com obrigação de compra condicionada ao cumprimento de metas. Os valores são considerados elevados para os padrões do clube, mas a avaliação interna é de que se trata de um investimento estratégico, pensando não apenas na temporada atual, mas também no planejamento para o próximo ano. O grande entrave, neste momento, está do outro lado da mesa. O clube detentor dos direitos do jogador busca recuperar o investimento feito anteriormente e, por isso, adota uma postura mais rígida nas negociações. Isso diminui as chances de um desfecho rápido, apesar da vontade do atleta em retornar ao Brasil. Se dependesse apenas dele, o acordo já estaria fechado, com contrato assinado e apresentações realizadas. No entanto, no futebol, a vontade do jogador nem sempre é suficiente para destravar um negócio, especialmente quando cifras importantes estão envolvidas. Mesmo assim, o Vasco segue insistindo, ciente de que reforçar a lateral esquerda é uma das chaves para dar mais equilíbrio ao time. A diretoria trabalha com cautela, sabendo que qualquer erro pode comprometer o orçamento, mas também entendendo que não reforçar setores carentes pode custar caro dentro de campo. É um jogo de paciência, negociação e estratégia, em que cada detalhe faz diferença. O torcedor acompanha tudo com expectativa, ansiedade e, claro, muitas dúvidas sobre os próximos passos desse Vasco que vive dias intensos, cheios de decisões importantes e movimentos que podem definir o rumo da temporada. Dando sequência a esse cenário movimentado, outro ponto que chama a atenção nos bastidores é a postura do Vasco em relação a possíveis saídas, além da negociação já encaminhada. Existe uma leitura muito clara dentro do clube de que liberar jogadores sem reposição definida pode gerar um efeito dominó perigoso no elenco. Por isso, apesar de sondagens e consultas, a diretoria tem adotado uma postura cautelosa, quase conservadora, antes de avançar em qualquer liberação. A palavra de ordem neste momento é equilíbrio.
tanto financeiro quanto esportivo. E isso influencia diretamente as decisões que estão sendo tomadas. Um dos nomes que frequentemente aparece em conversas de mercado é o de Hugo Moura. A situação dele é complexa e envolve fatores que vão muito além do desempenho técnico. Internamente, o entendimento é de que o treinador confia no jogador e enxerga nele características que são difíceis de encontrar no mercado atual, especialmente dentro da realidade financeira do Vasco. Existe uma percepção externa muito negativa, alimentada por erros marcantes em partidas importantes, mas a avaliação interna é um pouco diferente. Tecnicamente, o jogador não é visto como alguém descartável, e sim como uma peça que, em outro contexto emocional, poderia render mais. O grande problema em uma eventual saída de Hugo Moura passa pela reposição. Se o Vasco decide liberá-lo, automaticamente precisa ir ao mercado buscar alguém do mesmo nível ou superior, o que não é simples. Além disso, trata-se de um atleta com salário elevado, o que limita o número de clubes interessados e reduz drasticamente qualquer possibilidade de retorno financeiro relevante. Na prática, o Vasco correria o risco de perder um jogador sem ganhar nada em troca e ainda ter que investir para contratar outro. Dentro dessa lógica, a permanência acaba sendo vista como o caminho mais racional neste momento. A questão emocional também pesa muito. O jogador parece sentir o ambiente, carrega um histórico de críticas e isso influencia diretamente sua tomada de decisão dentro de campo. Em outro clube, com menos pressão, talvez a história fosse diferente. Mas no Vasco, a camisa pesa, a cobrança é diária e qualquer erro ganha uma proporção gigantesca. Ainda assim, a comissão técnica acredita que é possível recuperar confiança e extrair um rendimento mais consistente, desde que o elenco esteja mais equilibrado e menos exposto. Já a situação de TT é vista de forma um pouco diferente. Ele tem respeito e consideração do treinador, mas o prestígio não é exatamente o mesmo. Além disso, o contexto de mercado joga a favor de uma possível saída. Trata-se de um jogador que desperta mais interesse, que tem mais clubes observando e que poderia, em tese, gerar algum tipo de compensação ou facilitar uma negociação. Mesmo assim, nada avançou de forma concreta até agora. O que existe são apenas sondagens iniciais, conversas superficiais, sem propostas oficiais colocadas na mesa. Outro fator que pesa é o custo mensal do elenco. O Vasco sabe que precisa enxugar a folha, mas não pode fazer isso de maneira irresponsável. Liberar jogadores com salários altos pode aliviar o orçamento, mas somente se houver planejamento para recompor o grupo de forma inteligente. Caso contrário, o risco é enfraquecer ainda mais o time e comprometer o desempenho ao longo da temporada. Por isso, cada nome é analisado com calma, levando em conta rendimento, impacto financeiro e disponibilidade de reposição no mercado. Nos bastidores, a avaliação é de que, neste momento, não há negociações avançadas em andamento. Conversas existem, diálogos acontecem, mas isso é muito diferente de um acordo prestes a ser fechado. O Vasco trabalha com a ideia de que todas as operações possíveis já foram feitas dentro do cenário atual e que, para algo novo acontecer, será necessário alinhar vários fatores ao mesmo tempo. Não basta ter interesse. É preciso viabilidade financeira, concordância das partes e encaixe esportivo, algo que nem sempre se encontra com facilidade. Essa postura mais cautelosa reflete um aprendizado recente. O clube entende que decisões precipitadas no passado custaram caro e que agora é preciso agir com mais frieza. O torcedor,
muitas vezes ansioso por mudanças rápidas, nem sempre percebe essa lógica, mas ela existe e orienta as ações da diretoria. O mercado é dinâmico, muda de um dia para o outro e oportunidades podem surgir de forma inesperada, mas o Vasco não quer mais ser refém de movimentos por desespero. Enquanto isso, o elenco segue trabalhando, o treinador continua testando opções e buscando soluções internas, e o clube observa atentamente cada movimento do mercado. A sensação é de um Vasco em compasso de espera, pronto para agir se surgir uma chance real de reforçar o grupo ou ajustar o elenco, mas sem atropelos. É um momento de vigilância constante, de leitura de cenário e de preparação para decisões que podem impactar diretamente o futuro próximo do clube. Mantendo o ambiente em ebulição e deixando claro que qualquer novidade pode surgir a qualquer instante. Enquanto isso, o torcedor acompanha tudo com expectativa e, muitas vezes, com impaciência. É natural querer novidades diárias, anúncios, reforços e mudanças rápidas, mas o futebol nem sempre funciona nesse ritmo. O Vasco tenta equilibrar essa ansiedade externa com uma gestão mais racional, consciente de que cada contrato assinado hoje terá impacto direto no orçamento e no desempenho esportivo ao longo da temporada. Errar agora pode significar carregar um problema por meses, e esse risco não está sendo ignorado. Nos bastidores, a mensagem que circula é clara. Todas as operações possíveis dentro do planejamento atual já foram realizadas, tanto em termos de saídas quanto de chegadas. O que resta agora são ajustes finos, oportunidades específicas que só serão aproveitadas se realmente fizerem sentido. Não existe, neste momento, nenhuma negociação quente, prestes a ser fechada, apenas um trabalho constante de monitoramento, avaliação e preparo para agir quando o cenário se mostrar favorável. Esse contexto ajuda-me a explicar a postura mais silenciosa do clube nos últimos dias. Menos anúncios, menos ruído, mais trabalho interno. O Vasco sabe que precisa acertar, sabe que não pode desperdiçar recursos e entende que a reconstrução passa por escolhas firmes, ainda que pouco empolgantes à primeira vista. O mercado segue aberto, as conversas continuam acontecendo e a qualquer momento o cenário pode mudar. Mas tudo será feito dentro de uma lógica que prioriza equilíbrio, coerência e sustentabilidade esportiva. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Uma movimentação silenciosa nos bastidores de São Januário começou a ganhar corpo e já provoca burburinho no mercado da bola. O Vasco estaria avançando de forma concreta para tentar a contratação de Cuiabano, lateral que pertence ao Nottingham Forest, após uma sinalização positiva do clube inglês para liberar o jogador. A informação corre de maneira cautelosa, tratada internamente como uma oportunidade estratégica, mas já é suficiente para agitar o ambiente cruz-maltino e gerar expectativa entre dirigentes, torcedores e empresários. O nome de Cuiabano agrada por diferentes fatores. Jovem, com experiência recente no futebol europeu e histórico de formação sólida no Brasil, o jogador surge como uma peça que pode atender tanto às necessidades imediatas quanto a um projeto de médio prazo. A liberação do Nottingham Forest, ainda que envolta em detalhes mantidos sob sigilo, é vista como um gesto decisivo para que as conversas avancem. A possibilidade de empréstimo com opção de compra, ou até mesmo uma negociação em moldes mais flexíveis, estaria sobre a mesa, o que aumenta o otimismo em São Januário. Internamente, a avaliação é de que o elenco precisa de ajustes pontuais.
especialmente em posições consideradas sensíveis ao longo da temporada. Cuiabano se encaixaria nesse perfil, oferecendo versatilidade e intensidade, características que agradam à comissão técnica. Pessoas próximas à negociação apontam que o Vasco busca agir com cautela financeira, evitando riscos, mas entende que esse pode ser o tipo de investimento com retorno técnico e patrimonial. Do lado do jogador, o cenário também seria visto com bons olhos. A chance de ganhar maior sequência, retomar protagonismo e atuar em um clube de enorme visibilidade no futebol brasileiro pesa na decisão. Ainda não há anúncio oficial, nem confirmação pública das partes, mas o clima é de avanço real, ainda que tratado como rumor nos corredores do clube. Se concretizada, a chegada de Cuiabano pode simbolizar mais do que uma simples contratação. Representaria uma virada nos bastidores, mostrando um Vasco atento ao mercado internacional, disposto a aproveitar brechas e construir soluções criativas. Por enquanto, tudo segue no campo da especulação, mas o barulho cresce e indica que algo está sendo costurado longe dos holofotes. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!